Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série, dessa nossa jornada. Meu nome é Paula Frota, eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, depois de deixar a Júlia ali no centro cirúrgico, já anestesiada, acompanhei ali os primeiros procedimentos, o meu coração gritou para eu levá-la embora, para eu não deixá-la sozinha. Afinal de contas, era justo, né? Ele nunca tinha ficado tanto tempo longe dela depois que ele a havia conhecido. Depois que a gente soube que ela habitava o meu ventre, eu e o meu coração, a gente se apaixonou tanto por aquela pessoa que a gente não se separou. Desde aquele instante, foram 9 meses de gestação, depois foram mais 6 meses, né? Efetivamente ali nós duas o tempo inteiro. Eu acho que o máximo de tempo que eu fiquei longe da Júlia deve ter sido uns 40 minutos, 1 hora, assim, quando eu ia no mercado, muito raramente. E eu deixava ela com o Luiz. Então, ali a gente vai para casa, a gente toma um banho, a gente troca de roupa, a gente se prepara para passar aquele período ali de pós-cirúrgico com a Júlia, para a gente não ter que sair do hospital. A gente volta, vai para a lanchonete comer um lanche e a gente fica sabendo de duas notícias. A primeira é que o tio do meu marido, que também é cirurgião, estava ali presente durante a cirurgia, ele havia recebido o convite, ele tinha comentado com a gente que talvez ele fosse, e a gente recebe a confirmação de que ele de fato foi e que ele estava acompanhando a cirurgia da Júlia, que ele estava lá dentro do centro cirúrgico. O que deixa o nosso coração muito quentinho, porque obviamente os médicos eles eram extremamente capazes, eles eram muito amorosos, eles eram pessoas assim muito generosas. Mas ter alguém da família, alguém que conhecia a Júlia, alguém que amava a gente, ela, né, dessa maneira, deixava a gente mais tranquilo, sim. A gente, logo na sequência de saber que ele está lá no centro cirúrgico, a gente recebe um WhatsApp, né, do anestesista, falando que a cirurgia havia acabado, que ela tinha sido um sucesso, que a Júlia estava bem e que em breve nós estaremos todos juntos. Quando a gente recebe essa notícia que o Luiz leu, meu coração respira aliviado. E o Luiz tem uma crise de choro, né? Ele começa a chorar compulsivamente por um longo período de tempo ali. E eu sento do lado dele, eu abraço e sem querer entender o porquê ele estava chorando. Acho que talvez naquele momento eu pensei que ele estava colocando para fora todas as emoções dele, né? Toda a nossa preocupação com aquele momento que finalmente estava chegando ao fim. Então o tempo começa a passar, as horas passam e a gente não tem mais notícia da Júlia. E a gente começa a achar aquilo um pouco estranho, né? Porque a cirurgia já havia acabado, falaram que dali uma meia hora ela já teria saído da sedação. A gente começa a tentar contato com o tio do meu marido que estava ali participando da cirurgia. A gente manda mensagem pro anestesista, ninguém responde. Até que depois de uns 10 minutos que a gente tinha tentado contato novamente, o anestesista responde a gente de novo e fala: subam para o centro cirúrgico imediatamente. A gente acha, naquela hora que ele fala imediatamente, subam para cá, na minha cabeça, pelo tempo que tinha passado, e na do Luiz provavelmente também, e nessas horas eu falo, a ignorância é uma bênção. Né? Tem determinadas horas que quando a gente não sabe o que acontece, quando a gente não tem conhecimento de causa, às vezes, né? Às vezes a gente fica mais feliz, talvez. A gente pensa que é porque a Júlia saiu da sedação e ela já devia estar requerendo a gente, tá? Já poderia estar querendo mamar, já queria estar, né, chamando pela gente, enfim. E a gente fica ali esperando o elevador para subir, porque a gente estava no primeiro andar, o centro cirúrgico era no quarto. E a gente está ali esperando o elevador não chega, começa a demorar e o Luiz a gente decide pela escada e nós dois nunca subimos tão rápido 4 andares de escada. E a gente finalmente chega no centro cirúrgico e a hora que a gente chega, a gente tá ali naquela sala onde eu me preparei para entrar com a Júlia no centro cirúrgico. A gente começa a ver uma correria lá dentro, uma movimentação. A gente vê o tio do Luiz correndo de um lado para o outro, analisando um raio-x. E ali eu até brinco com o Luiz, eu falo assim: viram aí o seu tio, né, à toa, porque ele veio só acompanhar, só veio e já colocaram ele para trabalhar. A gente ri. Ele dá oi pra gente de longe, a gente fica ali esperando uma notícia, passam-se mais alguns 10, 15 minutos, e a gente ali esperando, a gente avisa uma enfermeira, avisa que nós somos os pais da Júlia, a gente tá aqui. Ela, tá bom, eu vou avisar. E então,
Eu nunca vou esquecer dessa cena. A porta do centro cirúrgico era uma porta de correr. Aquela porta corre toda para a lateral e vem caminhando na nossa direção, na minha e do Luiz, 4 médicos. Todos com os olhos cheios de lágrimas, todos com uma cara de decepção. E eu vindo aquele cortejo, vim na nossa direção, eu começo a não entender, eu falo, tava o tio do meu marido, tava o anestesista, o plástico, o neuro, todos eles juntos, vindo à nossa direção, e ali eles começam, e ali eu olho aquela cena, eu achei até engraçada a cena, porque assim, tava, né, parecia uma cena de filme mesmo, sabe? A porta abre, e os 4 vêm andando ao mesmo tempo, todos com o mesmo semblante de preocupação, de choro. E aí, a hora que eles chegam, se aproximam, eles começam a falar, olha, após ter mandado a mensagem que a cirurgia tinha acabado, porque a cirurgia tinha acabado, nós estávamos já no curativo da Júlia, ela já estava com os pontos, a gente estava só passando a faixa do curativo, a gente estava começando a preparar ela para tirar ela da sedação. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. A cirurgia em si foi um sucesso, mas por conta dessa parada cardiorrespiratória, onde ela ficou 17 minutos desacordada, a gente não sabe quais são as gravidades disso para o caso dela. Por quê? Porque apesar de estar no centro cirúrgico, apesar da gente ter sido muito rápido, apesar dela estar sendo ventilada, apesar de todos os processos que a gente fez, a gente não sabe o quanto de oxigenação durante esse tempo chegou no cérebro dela. Então agora o problema da Júlia não é mais na caixa craniana, porque esse problema da cranioestenose foi resolvido, ela está perfeita em relação a isso. O problema da Júlia agora é como o cérebro dela vai reagir a essa parada cardiorrespiratória que ela teve e que a gente não consegue entender direito da onde veio, por que começou. E aí eles trazem mais uma notícia, que a sorte da Júlia, e que eles estavam podendo dar aquela notícia que era ruim de um caso grave, mas não de óbito, era que o tio do meu marido estava na sala, ele é cirurgião torácico, e por ele estar na sala naquele momento, quando tem a parada cardiorrespiratória, logo ele percebe que é porque o peito dela, né, estava cheio de líquidos. Então ele faz uma drenagem muito rápida, porque se eles tivessem que chamar um cirurgião torácico para poder fazer esse procedimento, a Júlia teria nos deixado na mesa de cirurgia, naquele instante. Que então, por conta de todo esse quadro que agora era extremamente grave, eles iam reanalisar todo o processo para entender o que havia acontecido, porque nem eles sabiam, porque de acordo com os 4, as máquinas não apitaram, não acusaram que estava tendo um vazamento de catéter. Qual foi o problema? A bolsa de sangue que a Júlia tinha que tomar durante a cirurgia, por quê? Porque como o corpinho dela era muito pequenininho, conforme a cirurgia vai acontecendo, os nenéns, todo mundo perde um pouco de sangue, né? Natural, ainda mais numa cirurgia na cabeça, uma cirurgia desse porte, uma cirurgia grande. Então, como ela não pode ficar sem sangue, eles fazem a cirurgia já repondo esse sangue que ela iria perder. Então, eles colocam esse catéter, né? Eles colocam essa bolsa de sangue com o catéter próximo ao coração, para que esse sangue chegue no coração e o coração bombeie para o resto do corpo e vai repondo ali conforme o tempo da cirurgia. Ok, o que aconteceu? Teve uma microfissura na veia dela que não foi percebida. Por quê? Porque esse catéter que ele é colocado com ultrassom, tem todo um procedimento, eles olham, eles reveem, né? E ali, provavelmente, depois já do meio para o fim da cirurgia, em algum momento, aquele catéter, aquela veia dela, ela rompe, ela tem uma microfissura e ela começa a gotejar sangue no tórax da Júlia. Que vai acontecendo isso ao longo da cirurgia, mas tudo foi tão sutil que nenhuma máquina detectou. O coração da Júlia não disparou, porque quando tem esse volume de sangue, o coração geralmente dispara. Nada aconteceu, foi tudo muito perfeito. De repente, o coração parou e tudo começou a apitar. Então, até eles entenderem o que tinha acontecido, também demorou um pouco. Então, era essa a primeira explicação que a gente tinha. A Júlia estava com catéter, então, para essa drenagem do tórax, para sair.
Iam manter a Júlia sedada por mais 48 horas e falaram, olha, a gente vai então manter a Júlia sedada nessas 48 horas, para quê? Para que independente do que tenha acontecido, o cérebro dela agora possa descansar, ele possa se reoxigenar, né? Possa então dar esse descanso para o corpo, para os órgãos, para tudo depois desse choque, para que eles se recuperem, e aí a gente vai tirar a sedação dela e vai ver como ela vai reagir, mas a partir de agora é um estado crítico, é um estado muito delicado, é um estado que requer muita atenção. A Júlia pode sim caminhar para uma morte encefálica, a Júlia pode sim não voltar ou não acordar, ou ela pode sim acordar com sequelas. São inúmeras as possibilidades. Ou ela também pode acordar como se nada tivesse acontecido. Tipo, a oxigenação que a gente fez, todos os primeiros socorros que a gente prestou ali podem ter sido suficientes. E como o neném tem um cérebro extremamente plástico, ela pode simplesmente acordar como se nada tivesse acontecido. Tipo, ótimo, maravilhosa, e a gente só foi um susto que a gente levou. Então é isso. A gente vai fazer vários exames ao longo desses dias para ir acompanhando, mas por hora a gente vai deixá-la descansar. Recebendo todas aquelas notícias, com eles ainda também tão inconformados quanto nós, porque eles não sabiam dizer em que momento aquilo aconteceu, por que aconteceu. Eles falaram, a gente não tem explicação, a gente não sabe. Simplesmente do nada parou. A gente tentando absorver aquilo, a única coisa que eu pensava foi o que eu tinha sussurrado no ouvido da minha filha momentos antes de eu sair. No momento antes de eu sair, antes dela adormecer, o último instante, quando eu ainda vi o olho dela aberto pela última vez, antes dela dormir ali com anestesia, a minha promessa para ela era, não importa se você vai estar dormindo ou se você já vai estar acordada. Assim que essa cirurgia acabar, a mamãe vai estar aqui com você e eu vou falar para você, a mamãe está aqui. E depois que eu disser isso, eu não saio nunca mais do seu lado. Então, a minha única pergunta para eles era, depois desse monte de avalanche de informações, eu já não queria mais saber de nada. Eu só queria saber onde está a minha filha. E eles assim, calma, Paula, a gente vai trazer ela, mas é que a gente precisa te explicar que ela vai estar entubada, que ela vai estar com catéter, que ela vai estar sedada, que ela não vai acordar. Eu falei assim, não importa. Eu só preciso falar para minha filha que a mãe dela está aqui. Minha filha precisa saber que eu tô aqui. Onde está a minha filha? E aí o anestesista falou que já estava terminando, né, de pegar os aparelhos, tudo para poder levá-la pro quarto, pra UTI, que ela já iria ficar lá na UTI. E eu falei, ok, eu preciso saber que ela está aqui, ela precisa saber que eu tô aqui. Então, dali mais 2, 3 segundos, né, eu acho que eles estavam nessa preparação final da Júlia, a maca da Júlia vem, e a gente, então a hora que a maca vem, a primeira coisa que eu faço é correr pra maca dela e falar, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. A gente vai passar por isso juntas, você vai agora lá pro seu quartinho, aonde você vai ficar, você vai descansar, porque a mamãe tá aqui pra cuidar de você. Então eles começam a descer com a Júlia, a gente vai descendo atrás, dá a entrada na UTI, a gente tem que ficar um tempo do lado de fora enquanto eles fazem todos os preparativos. Eles explicam mais algumas coisas pra gente. E a gente começa a avisar a família que então aquilo tudo tinha acontecido. A gente ainda tentando absorver aquilo. A gente estava num estado de choque, eu não conseguia chorar, eu não conseguia, só queria que a minha filha soubesse que eu estava ali. Para eu poder sentir qualquer coisa, para eu poder entender qualquer coisa, eu precisaria estar do lado dela. Então, a gente começa a avisar as pessoas, eu começo a avisar que o estado dela é grave, que tinha acontecido isso, que a gente ainda não tinha entendido, que a gente ainda ia entender com os médicos, mas que naquele momento a gente só podia fazer 2 coisas, rezar e esperar. Era só o que a gente podia fazer. Então, a gente vai pra UTI, a gente recebe essas primeiras informações, a gente passa aquela primeira tarde ali ainda recebendo um monte de informações sobre como a UTI funciona, quais eram as medicações que a Júlia ia tomar, o que tinha acontecido, quais eram os exames que ela ia fazer de quanto em quanto tempo ia durar aquela sedação, enfim. Todos os protocolos médicos começam a acontecer, até que de repente o Luiz precisa ir embora, né? Porque dá o horário de visita, a Júlia, como era UTI, só podia ficar uma pessoa com ela de acompanhante e seria eu. Então eu tenho que me despedir do Luiz naquele momento. Então ele vai embora e eu me vejo ali sozinha, eu e ela. E aí eu olho e eu falo, cara, eu preciso me preparar para isso.
eu preciso refletir um pouco, eu preciso estruturar isso porque minha filha tá ali. Minha filha tá ali com uma tala na cabeça, com o cabelo raspado, pós-operada, passando por esse susto. O corpinho dela precisa se recuperar e nesse momento ela precisa de mim mais do que tudo nesse mundo. E eu preciso estar bem para isso. E para eu estar bem eu preciso respirar e colocar minhas ideias no lugar. Então eu vou ali perto dela, eu canto uma música pra ela, eu falo, filha, tá na hora da gente dormir, você vai descansar, daqui a pouco a mamãe volta pra conversar com você, eu vou ficar com você a noite toda. Agora eu só vou te deixar aqui um minutinho, eu tô ali, ó, na porta do lado de fora, sentada do lado de fora. Eu só preciso de 5 minutos pra eu respirar, pra eu me acalmar, pra eu rezar e pra eu voltar pra gente poder passar essa noite todinha juntas. E ali do lado de fora, eu começo a fazer uma meditação e me questionar sobre algumas coisas muito importantes que foram cruciais para eu passar esses dias que estavam por vir. E todos os questionamentos e tudo isso eu te conto no próximo vídeo. Até lá!